Olá, eu sou Paulo Tomazinho e eu quero te dar os parabéns por você ter dedicado esse tempo para revisar ou aprender, né, sobre taxonomia de Bloom. Por que que eu resolvi fazer esse mini curso e principalmente nesse formato? O tema é um tema que eu percebo que muitos professores têm, já ouviram falar, acham que sabem, mas têm dificuldade em colocar em prática. Ou seja, organizar sua aula, preparar uma aula, pensar numa espécie de aprendizagem, onde a gente já vai ver como que eu posso fazer isso de uma forma sequencial e como que eu posso ajudar esse aluno a evoluir na taxonomia de Bloom. Mas antes, né, vou pegar bem aqui assim, ó, o que é a taxonomia de Bloom? Tá? Eu preparei um mapa mental. Acho que eu vou fazer primeiro aqui assim. Então, assim, a premissa, na verdade, de Bloom é que a aprendizagem é um processo consecutivo. Ou seja, não dá para a gente poder ter uma pessoa muito analisando os fatos, sendo criativa, sem antes ele conhecer o fato, sem antes conseguir armazenar, recuperar, né? Fazer associações simples e depois aí vai evoluindo. Então, a aprendizagem é uma escadinha, é um processo contínuo de construção de conhecimento, tá? Mas o principal objetivo, quando Bloom escreveu um livro, a gente já fala sobre ele é, na verdade, criar um vocábulo comum entre os professores. Ajudar os professores no processo de comunicação. E por quê? Porque muitos professores falavam assim, ó, eu quero que meus alunos entendam. Outros falavam, eu quero que meus alunos internalizem o conhecimento. Outros ainda falavam, eu quero que meus alunos compreendam. E a grande pergunta é, será que eles estão falando a mesma coisa? Entende? E aí, quando eles pensarem em hierarquizar, colocar hoje uma pirâmide, né, mas era uma estrutura, o que acontece é que fica muito mais fácil essa comunicação profissional. Ou seja, o que Bloom queria, com a taxonomia de Bloom, na verdade era ajudar os professores a falar a mesma língua. Tá? Então, isso é muito importante, porque quando a gente começa a entender qual era a premissa, qual era o porquê, né, de uma taxonomia, a gente começa a entender qual que é a intenção de usar isso na nossa prática didática. Tá? Então, essa aqui é bastante... Eu gostaria que você pensasse nisso. Deixa eu arrumar um pouquinho a câmera aqui para... Isso. Então tá, eu vou fechar isso aqui para a gente poder ir para o outro aqui, tá? E o outro, na verdade, acaba sendo assim, a taxonomia ela tem dois momentos, tá? Eu acho que está, inclusive, precisando de um terceiro, mas a gente já pode falar isso no futuro. Bloom, né, basicamente, com seus coautores, então não é só ele, né? O trabalho original são mais quatro coautores. Eles escreveram um livro, originalmente, né, em Taxonomy of Education Objectives. E, basicamente, ele colocou todas as suas premissas, todos os seus argumentos nesse livro, né, toda essa explicação de que os professores precisavam conversar na mesma língua, tudo isso, e a escala, olha só, a estrutura, melhor dizendo a palavra dele, né, a estrutura de aprendizagem, ela deveria passar partir do conhecimento, o conhecimento é a base, a pessoa conhece, agora ela tem que compreender, consegue perceber? Conhecimento é identificar as informações, compreensão já é associação, tá? Para que ele tem que associar? Para que ele tenha, isso aqui eu gosto muito, ele tenha que aprender a aplicar, fazer aplicação do que sabe. Se vocês me acompanham há bastante tempo, eu falo, tem conhecimento, a gente fica muito focado em conhecimento, a aprendizagem, na verdade, de certa forma, é a aplicação desse conhecimento, sabe? Dar utilidade para esse conhecimento. Mas Bloom avança para análise, para síntese e para avaliação. Só que é não, um processo, é uma taxonomia, ele é uma estrutura que funcionou muito, mas ela precisou ser ainda mais simplificada isso. E foi exatamente isso o que colegas de Bloom, ou seja, era, na verdade, professores colegas deles, que na mesma época, ou seja, conviveram, claro, né, entenderam, e um tempo depois eles pegaram esse trabalho original do Bloom, olha só que interessante, que foi Catchwood e Anderson, né, em 2001, e tem um novo livro, um livro fantástico também, A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessment, né? E aí eles simplificaram isso colocando em verbos, tá? E esses verbos ajudam muito a gente porque ele simplificou todo o nosso processo para entender. Então veja, o primeiro passo que você tem, que pode ser em uma aula ou pode ser numa sequência de aulas, quando você está apresentando um conteúdo novo para o seu aluno, desenvolvendo uma habilidade, uma competência, o seu aluno ele tem que lembrar. Lembrar do quê? Dos fatos, das datas, das pessoas, das personalidades. Ou seja, a lembrança ela é fundamental para que a gente possa ter, ou seja, né, o aluno não basta só escutar, porque isso a gente percebe muito, eu falo isso de ilusão de influência, o aluno assiste a aula, entende a aula, gosta da aula, o professor pergunta se tem dúvida, ninguém tem dúvida, pergunta se entendeu, diz que entendeu,
e depois não lembra de nada. Por quê? Porque ele está ali absorvendo aquilo, ele não vê a utilidade, ele não vê a aplicação prática, ele não vê, na verdade, a importância daquilo, né, para a sua vida. Então, só que esses conceitos, essa aula, o memorável, né, o que é memorável, que é importante, o essencial dessa aula, é importante que o professor tenha essa clareza que ele tem que, como que o professor pode ajudar o aluno a lembrar disso. Dados importantes, informações importantes. Feito isso, tem a compreensão. A compreensão já é associação. Isso está associado com isso, por causa disso, entendeu? Você tem, na verdade, essa compreensão. Feito isso, tem a aplicação, que é onde eu mais gosto de trabalhar. Onde eu mais gosto de trabalhar quando eu trabalho com formação de professores você trabalha para o aluno ter conhecimento. Na minha opinião, a aprendizagem ela acontece quando o aluno consegue dar utilidade àquele conhecimento para resolver problemas ou do mundo real ou para dar utilidade naquele conhecimento, sabe? Feito isso, nós temos ainda mais três, são a escala com 6, mais 3 etapas aqui, ou níveis, né? Que é analisar, ou seja, capacidade agora de semelhanças, diferenças, né? Comparar uma coisa com o outro. Avaliar é justificar, dar senso crítico, é criticar, entende? E criar, na verdade, é misturar coisas. Eu conheço uma coisa, conheço outra, de mundos diferentes, de matérias diferentes. Será que eu posso agora criar uma coisa nova, né? Ou seja, ser inovador, ser criativo, ser produtivo? E é exatamente isso que eu quero mostrar nesse mini curso, sabe? Basicamente, a ideia por trás disso, e a ideia das competências que nós falamos hoje muito, olha Bloom lá em competências hoje da BNCC, o aluno é capaz de, na frente você coloca a habilidade ou competência que ele quer desenvolver. Como que o aluno ele consegue demonstrar a habilidade ou a competência? Quando ele faz, né? E o fazer agora, o aluno aprende. Na nossa definição de aprendizagem é mudança de comportamento. O aluno, então, ele só aprende quando ele consegue dar utilidade àquele conhecimento, né? De uma forma útil, prática, e que muda o seu comportamento. Entende? Então, é interessante a gente colocar isso. Nesse mini curso, eu vou mostrar aqui para vocês, eles têm coisas bastante interessantes, tá? Eu coloquei aqui, né, os 6 níveis, né? Aplicar, lembrar, compreender, avaliar, analisar e criar. E aí você vai perceber, tá bem detalhadinho, tá bem interativo, tá bem legal, tem bastante exemplo, tá? Você seguir os próximos cards aqui, tem bastante exemplo, ó. Mas aplicar usar fatos, abstrações em novos contextos e situações. Vai lá o texto certinho explicando isso, texto curtinho, é um modo bastante diferente, bastante active learning, né? Ou seja, aprendizagem ativa. O tempo todo você vai estar clicando na tela, respondendo, fazendo quiz, tá? Eu gostaria que você observasse não só o conteúdo, mas a experiência que você vai ter nesse curso. Executar, ou seja, fazer, né, e implementar. Isso tudo está dentro do aplicar, né? O lembrar, eu acho que está fora de ordem aqui. Opa, comecei, vamos colocar lá. Aí, o lembrar, está mesmo, está bem fora de ordem, desculpa. Eu vou mexendo e não. Então, assim, mas já falamos lá. O aplicar, memorização de fatos, vamos começar pelo começo, né? Memorização de fatos básicos, datas, eventos, pessoas, lugares, conceitos e padrões. Reconhecer e recordar. O compreender, tá? Eu preciso explicar com suas palavras. Os verbos são interpretar, exemplificar, classificar, resumir, inferir, comparar e explicar. Tudo isso está dentro ali do compreender, tá? O aplicar, acabei de mostrar para vocês, né? Usar os fatos e abstrações em novos contextos e situações. Então, é executar, é implementar, né? Ou seja, fazer, entende? É um dos mais importantes que eu considero de verdade, assim, sabe? O avaliar depois que você faz, qual é a tua criticidade? Aquilo tá bom? Aquilo pode ser melhorado, entende? Então, isso que na verdade, está dentro do contexto do avaliar. Avaliar uma situação é verificar, conferir, né? É criticar, entende? Tem possibilidade de melhoria? O que poderíamos fazer diferente, sabe? Então, isso aí são níveis né, de desenvolvimento cognitivo, níveis de aprendizagem, níveis ali dentro da taxonomia de Bloom. E no final ali nós temos ali o analisar, né? Relacionar conceitos, diferenciar, organizar, atribuir. E por último, vamos ter lá o criar, tá? Então, criar está lá também, ó. Combinar o conhecimento para criar o novo, gerar, planejar, produzir, né? Ou seja, aí a ideia de dar utilidade mesmo, não é só o aplicar, é pensar uma aplicação nova, né? Uma aplicação inédita, uma aplicação que, pelo menos no contexto, uma produção onde não simplesmente eu sou um aluno passivo, que eu assisto alguma coisa. Eu sou um prosumidor, né? Eu consumo e eu produzo, né? O aluno, né? Consome e produz esse conteúdo, gera,
planeja, produz, né? Então, essa que é a ideia disso tudo, tá? E tem certificado, tá? Vou colocar aqui, ó, no final desse processo você tem um certificado, um processo bem simples, você clicar num link, ele vai para um Google Formulário, você preenche os dados, cuidado com o nome, tá? Põe o nome bem certinho, porque é o jeito que aparece lá no teu certificado. O identificador do certificado é o teu CPF, então também coloca o CPF certinho lá para a gente poder fazer a validação, vai fazer a validação por QR Code, tá bem legal, tá? E então, e é muito importante também que você me dê qual é a sua opinião lá no final. Tem 5 estrelinhas lá para você poder colocar entre 1 e 5 estrelas. Qual é a sua opinião sobre não só o conteúdo desse mini curso, mas eu gostaria de entender de você principalmente a experiência de aprendizagem. Porque ela muda, concorda? Não é só um vídeo, vai perceber. Já fez quiz, já fez pergunta ali. Ou seja, você vai perceber que ele não é só, olha só, não é só um vídeo ou um texto. Ele é a interação. Eu quero saber a tua, se você puder me presentear com o teu depoimento, com a tua avaliação, essa percepção, tá bom? Bom, dito isso, obrigado de novo, né, por você estar aqui dedicando teu tempo nesse mini curso. Nós vamos passar por tudo isso agora em cards. Cards é a forma que você vai passando, né? Vai clicando e vai indo de tela em tela, tá? Essa é a experiência nova, essa é a experiência mais interativa, que eu quero muito saber a tua opinião. Perfeito? Desejo um bom curso, desejo que realmente você entenda de uma vez por outra, domine de uma vez por outra Bloom para poder utilizar essa taxonomia em todas as suas aulas, tá bom? Forte abraço, Paulo Tomazinho, até uma próxima.